bom, gente. Pois pode começar, viu? Fique à vontade. Assim como vai funcionar? A gente vai interrompendo, vocês Se o vão senhor terminar. quiser, sempre que o senhor quiser fazer comentário, o senhor pode ficar à vontade. Tá bom. Ok. Pode Então, começar. gente, boa noite. Eu sou o Davi Teixeira, né? Sou novo membro da Lacom, entrei em meados de setembro. Estou no S0 ainda, né? Venho sem sido experiência bacana esses primeiros meses de liga. Espero que eu aproveite bastante ainda e vamos começar, né? Todo mundo vendo direitinho, né? Então vamos começar com a epidemiologia. No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente nas mulheres, né? Se você não considerar o tumor de pele não melanoma. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2020, na verdade, para o triênio 2020-2022, né? Eles fazem as estimativas por triênio, é de 66.280 novos casos. Né? É importante destacar o impacto que a pandemia vai ter, né? Com isso, né? Muitos diagnósticos não vão acontecer, vai ter um impacto na mortalidade a longo prazo, né? No ambulatório da Liga mesmo, a gente vê vários casos de pessoas que chegavam lá com prognóstico, aí iam operar em março ou em abril, cancelou tudo, ou de repente o estadiamento mudou, já a conduta já muda, então também vai ter um impacto negativo nesse ponto. É a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, 16,5% de todos os óbitos por câncer entre as mulheres é por câncer de mama, né? A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes em 2018 foi de 13,84 mortes, quase 14 mulheres a cada 100 mil habitantes, certo? Aqui a gente tem uma tabelinha com as taxas, né? Sempre destacando que a incidência ela costuma aumentar nas capitais, comparado a quando você considera todo o estado. Né? Isso aqui é a tabela nacional e aqui a tabela para o estado do Ceará, certo? Dos 66 mil casos, 2.500 a previsão para a gente, e desses 1.230 em Fortaleza, né? Sempre aqui a Fortaleza até com uma taxa maior do que a média nacional aqui das capitais. Então, essa tabela ela mostra a evolução das taxas de mortalidade por região no período desde 1980. A gente tem aqui uma disparidade muito grande, né? O sul e o sudeste aqui no topo e as regiões aqui muito abaixo, né? Houve essa mudança aqui por vários fatores, essa aproximação aqui no final. Tanto pelas taxas de urbanização, envelhecimento populacional e todos esses fatores que a gente conhece, e também é importante destacar a melhoria também no rastreio, né, no diagnóstico e nos sistemas de informação do Norte e Nordeste. Então, houve um desenvolvimento, por isso, está mais aproximado aqui, mais dentro de uma realidade, certo? Não tem tanta disparidade. Agora, tratando da idade, né? A incidência ela tende a crescer progressivamente a partir dos 40, tanto é que é um câncer bem agressivo quando é abaixo, né? É um fator de risco, é um fator que deixa o câncer como sendo de alto risco, né? Abaixo de 40 anos você tem uma taxa de menos de 10 óbitos por 100 mil habitantes, quando você tem acima dos 60, por exemplo, pegando essa faixa azul que mostra aqui dos 80 anos ou mais, a gente tem aqui mais de 120, né? Então é realmente um câncer dos 40 para cima, digamos assim, a maior incidência. A gente teve, ao longo dos anos, também um aumento na mediana de óbito, tá? A mediana em 1980 era 56 anos, e em 2016 de 61. Então, a gente tem aí uma maior sobrevida também, né? Para essas mulheres ao longo desses anos. A gente tem mulheres morrendo com mais idade, né? Em decorrência do câncer. Então, eu trouxe um dado de número de mortes por ano, de 2017. A gente tem 16.900 mortes, dentre elas 203 em homens. Você fazendo uma conta aqui bem bruta, você vai ver que isso aqui dá 1%, né? Então, homem também tem câncer de mama, né? Agora, claro, como 99% da incidência da mortalidade nas mulheres, todas as estratégias que a gente tem de prevenção é voltado para a saúde feminina, mas é importante destacar que os homens também têm, normalmente costuma ser um câncer agressivo, então é sempre importante ter isso
registrado. Né? E o último dado epidemiológico é que de 5 a 10% dos casos são casos hereditários, né? Mutações principalmente no BRCA1, que também está envolvido em cânceres de ovário. No BRCA2 também existem gene, como o P53, que é um gene supressor de tumor, o guardião do genoma, né? Também, às vezes, também mutações nele. Então, passando aqui já para os tipos celulares para histologia. Davi, permita-me, a gente... Por favor. Vamos discutindo por tópicos, que senão vai, acho que, acumular muito a informação, não é? Certo, por favor, tá bom. Então, gente, como o Davi falou muito bem, eu só queria tentar resumir os highlights, assim, as coisas que são necessárias que vocês realmente fixem, né? Uhum. Bom, o câncer de mama é um câncer muito prevalente. Esse é o primeiro ponto. Aqui no Brasil e no mundo inteiro. É o câncer mais comum na mulher, né? E ele mata também. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem quase 50 mil óbitos de mulheres por ano, né? Aqui há, infelizmente, uma subnotificação muito severa, porque vocês sabem que os nossos registros de câncer têm base em atestado de óbito, e vocês sabem, apesar de não ter muita experiência, mas acho que sabem qual a qualidade dos nossos atestados de óbito, né? Pacientes no interior, muitas vezes, o próprio serviço funerário que fornece o atestado de óbito. Mas, enfim, então há uma subnotificação muito grande no Brasil, e o dado americano permite que a gente tenha noção de tão complexo e tão desafiador o problema. Então, 250 mil novos pacientes e 50 mil óbitos por ano. Segundo ponto, é um tumor que tem demonstrado que responde às medidas de profilaxia secundária. O que é que eu quero dizer por profilaxia secundária, prevenção secundária? Rastreamento. Ou seja, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. E o rastreamento do câncer de mama, acho que você vai falar depois, mas o rastreamento ele é eficaz nessa melhora da mortalidade. Então, se você pega os países desenvolvidos, o câncer de mama, apesar de ter alta prevalência, alta incidência, mas a mortalidade vem caindo, porque o diagnóstico é feito mais precoce. Além disso, também há, como a gente vai ter a oportunidade de discutir depois, melhora no tratamento, mas em grande medida porque o diagnóstico é feito mais precoce. Infelizmente, no Brasil, nós não temos observado isso. É dramático a gente ver que nós sabemos como fazer, mas não conseguimos universalizar a prática de rastreamento, que é as mamografias, a gente vai ver depois. Então, aqui no Brasil, a curva, como o Davi mostrou, e no Nordeste também, apesar delas estarem colapsando entre si, mas elas continuam em ascendente. A curva é ascendente. Você coloca aí, Davi, a mortalidade no Brasil. Está passando, que eu acho que você mostrou um gráfico. Aqui. Esse gráfico, você vê que a curva é ascendente. Talvez nas regiões mais desenvolvidas, com melhor IDH, é que pode ter algum isoladamente. Mas se você fizer uma resultante aí, ela está para cima, entendeu? Se você olhar nos Estados Unidos, a curva é para baixo. Então, há uma diminuição de mortalidade que a gente não observa aqui, infelizmente. Certo? E o terceiro ponto, assim, é uma doença da mulher idosa mesmo. Tanto que a maior parte dos rastreamentos é nas pacientes acima dos 50 anos. Quando acontece em mulheres jovens, acende-se a luz vermelha, porque o câncer de mama é um dos tumores mais associados à predisposição genético-hereditária. Acho que a gente vai discutir também um pouco mais na frente. Então, esses eram os dados. Grande prevalência, mortalidade significativa, em queda por causa da melhora do rastreio, mas não conseguimos reproduzir os resultados do primeiro mundo ainda aqui, pelas condições da nossa saúde pública. Ok? Vamos para frente. Alguma dúvida aí, meninos? Para frente, Davi. Show. Vamos lá. Aqui passando para o tipo celular afetado, né, principalmente o epitélio dos ductos e lobos mamários, né? Então a gente tem as células cuboidais secretoras, as células mioepiteliais, basais, né? Então o carcinoma in situ é um tipo in situ, é o carcinoma localizado, né, que não produz metástase, certo? Ele é um tipo heterogêneo, né? É muitas vezes classificado pela sua arquitetura, né? Existe o cribriforme, o micropapilar,
sólido, papilar. E já o invasivo, né, ele é uma gama de tumores com potencial de invadir o tecido adjacente, ter metástases à distância, né, e entre eles o ductal, né, ele é a grande maioria dos tumores, 75% a 80% dos casos, né, seguido pelo lobular. Existem outros tipos histológicos, mas é bem menos recorrente, né? Se você pegar sarcoma, bem mais raro, certo? A gente também tem a divisão por subtipo molecular, certo? Que é muito importante porque isso dá para prever bastante o prognóstico, né? Como é um tipo muito heterogêneo, mesmo sendo carcinoma, é muito heterogêneo, existem vários tipos, vários prognósticos, várias respostas, né? O luminal A apresenta uma elevada expressão dos genes das células epiteliais da mama, certo? Ele tem um melhor prognóstico, né? Porque existem os marcadores, os receptores hormonais de estrogênio e de progesterona. Ele é positivo para esses receptores e ele é HER2 negativo. Então, ele responde bem à terapia com antiestrogênicos, certo? Ele existe um índice aqui de células neoplásicas imunomarcadas inferior a 14%. O luminal B ele já apresenta uma expressão moderada dos genes das células epiteliais luminais, né? Está associado a um prognóstico mais reservado, tá? Porque ele expressa mais genes que estimulam a proliferação celular, né? Ele está associado a um risco de maior recidiva, e apresenta também resistência ao tamoxifeno, que é uma das terapias hormonais que eu vou abordar mais na frente. E ele apresenta esse mesmo índice maior do que 14%, então ele tem um potencial, um índice maior de células atingidas. É o HER2 amplificado, né? Vou colocar até uma figurinha para a gente ver melhor. Uma célula normal ela tem um tanto de receptores. O HER2 é um fator de crescimento, uma proteína de fator de crescimento celular. E nas células anormais, com HER2 amplificado, são codificados a uma superexpressão da proteína, né? Então é motivado a proliferação celular descontrolada. Então é um prognóstico era bem ruim, né? Por conta desse crescimento descontrolado, né? A partir do advento do trastuzumab, que é uma terapia alvo, né? Um anticorpo monoclonal, ele ele responde bem a essa terapia e, na verdade, acaba sendo um prognóstico não tão ruim assim, dependendo de cada caso, claro, né? Aí vamos para o basal. O basal, em algumas classificações, é também tido como triplo negativo. Essas classificações, em literaturas diferentes, a gente tem classificações diferentes. Muitos trazem 4 tipos, outros trazem 6. Então, eu trouxe essa. Né? O basal, o triplo negativo, ele apresenta a expressão dos genes das células miopiteliais basais, certo? E é um prognóstico mais reservado. Né? Ele é triplo negativo por quê? Porque ele é negativo para os receptores hormonais e negativo para o HER2, certo? Então, ele não responde a terapia hormonal e nem a terapia alvo para o HER2 positivo. Então, é um prognóstico mais reservado, certo? A maioria desses tumores, que são os tipos negativos, são derivados de casos em que há mutação no gene BRCA1, um dado importante. Os cânceres hereditários, normalmente, a maioria dos tumores são desse tipo. E o normal-like, que é mama normal, né, são células realmente muito parecidas com as células da mama mesmo. Esse tipo é mais para registro mesmo, o valor clínico dele tá... Já vai para o Felipe. O senhor quer comentar, doutor? Quero comentar. Volta um slide. Aqui. Bom, gente, então, o câncer de mama, como a gente fala, é o adenocarcinoma mamário, certo? Existem os sarcomas mamários, que são tumores estromais. A diferença de sarcomas para carcinoma é que o sarcoma se desenvolve no mesênquima, nos tecidos conjuntivos, e os carcinomas se desenvolvem no tecido epitelial. Eles são muito mais frequentes, os carcinomas. E os tumores mais frequentes da mama são carcinomas mamários, ou seja, se desenvolvem no sistema epitelial da mama, quais sejam os ácidos produtores da secreção láctea e os ductos que levam os ácidos
os lóbulos, né, ácido lobular, lá da produção até os ductos, eles vão coalescendo cada vez maiores até os ductos que ficam retropapilares, né. Então, a maior parte dos cânceres de mama são carcinomas ductais, certo? Ou lobulares, menos frequentemente, mas a maior parte são ductais, desse sistema de ductos que transportam a secreção láctea. Quando esses tumores se desenvolvem dentro dos ductos, eles podem infiltrar a membrana basal, aí é o componente invasor, ou não infiltrar, o carcinoma in situ. Certo? Como o Davi falou, o carcinoma in situ tem baixo potencial metastático, aliás, nenhum potencial metastático, e ele é classificado conforme a sua morfologia. Se ele for do tipo comer do carcinoma, ele é mais agressivo do que o sólido ou o crebiforme. Os tumores, o tecido mamário, ele responde ao estrógeno. Como é que responde ao estrógeno? Tanto que a mulher, quando vai menstruar, fica com a mama entumecida, quando tem um pico de hormônio, depois diminui. Então, é um tecido hormônio dependente, né? E como é que ele responde ao estrógeno? Responde porque possui receptores de estrógeno ou de progesterona. Então, o tecido mamário normal tem esses receptores, que servem, de certa medida, como um combustível para a multiplicação dessas células. Então, já dá uma dica de um possível alvo terapêutico que vai ser discutido depois. Então, os tumores de mama, eles tinham uma classificação prognóstica que dependia de grau histológico, qual o número de mitoses que tem esse tumor, atipias nucleares, então grau nuclear e o próprio estadiamento. Eram os critérios clássicos prognósticos. Então, se o tumor se multiplica rápido ou pequeno, ou devagar, que é o grau histológico, invasão angiolinfática, invasão vascular, perineural, esses eram os critérios prognósticos clássicos, morfológicos, bem por assim dizer, né? Então, você olhava o tumor, é um tumor feio, um tumor bonito. Então, o que evoluiu, que ele mostrou aqui, o Davi, é que hoje a gente, para além dos critérios morfológicos, existe uma classificação molecular mais sofisticada para o câncer de mama. Hoje, ela é mais relevante até do que a classificação anterior de base morfológica exclusiva. Então, o que é que interessa? Se os tumores parecem as células ductais, eles expressam os tais receptores de estrógeno e progesterona. Então, a gente chama tumores luminais, são os tumores que parecem muito com a célula do ducto normal, certo? Então, tumores luminais. Eles são de melhor prognóstico, porque são melhor diferenciados. E eles se subdividem. Então, qual é a característica dos tumores luminais? Apresentarem receptores de estrógeno e progesterona, tal qual os ductos normais da mama. Né? Acontece que esses tumores se subdividem e eles podem ter uma multiplicação maior ou menor. Por isso que existe essa proteína chamada Ki67, que é uma proteína de ciclo celular. Quanto mais vezes a célula entra em ciclo celular, mais ela produz essa proteína. Ki67, Ki67. Então, se ela tiver hiperexpressa, o tumor tem pior prognóstico, aí chama luminal B. Se ela tiver menos expressa, ele tem melhor prognóstico, é o luminal A. Então, o melhor prognóstico do câncer de mama é luminal A. É uma célula que parece com ducto e tem baixo ciclo celular. Certo? E como apresenta os receptores de estrógeno e progesterona, também são alvo terapêuticos dessas terapias que a gente chama terapias hormonais, que a gente vai discutir a seguir. Quando não tem receptor de estrógeno e progesterona, são células menos diferenciadas. Aí elas podem expressar o terceiro marcador que é utilizado, que é a hiperexpressão do CRBB2, ou ER2, que é o fator de crescimento, é o receptor do fator de crescimento epidérmico, certo? É a GFR. Se ele tiver hiperexpresso, obviamente, que é um próton-oncogênio. Então, os receptores de crescimento estimulam a divisão celular. Se ele está hiperexpresso, a célula vai se dividir mais. Então, também é um fator de mau prognóstico a expressão do ER2. Então, isoladamente, é um fator de mau prognóstico.
Só que ele também é um alvo terapêutico que a gente vai ver mais tarde. Por isso que é melhor expressar o HER2 do que não expressar nada, que é o quarto tipo. A gente, na verdade, na prática, só usa 4 tipos. O quarto tipo é triplo negativo. Nem tem receptor de estrógeno, nem tem receptor de progesterona e nem tem expressão de HER2. É o basaloide ou triplo negativo. Certo? Esse tumor é o que você deve fugir, porque só vai responder a quê? Quimioterapia convencional. Ok? Então, essa é a classificação molecular moderna. Quando você tem um câncer de mama hoje, qual é o tipo histológico? Aí você já diz, é um luminal A, um luminal B, ou um triplo negativo. Tá certo? Ok, Davi? Alguma dúvida, meninos? Segue adiante. Aí agora vou passar para o Felipe, certo? Que é a parte que ele vai abordar. Vou colocar aqui para ele apresentar a tela. Só um instante. Pronto, Felipe. Só um momento aqui, pessoal. Ficou claro isso aí, gente? Ou está confuso? São muitos conceitos, assim, talvez que muitos não tenham o hábito, né, de escutar. Uhum. Acho que ficou claro, doutor. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá carregando, pronto. Ok. Pois vamos aqui continuar, né? Eu sou o Felipe, eu também sou um dos novos integrantes da LACOM, sou aluno do S1 de Medicina, e eu vou continuar aqui a apresentação com vocês, apresentando os fatores de risco, certo? Bom, há diversos fatores de risco que eles vão predispor o indivíduo ao aparecimento da neoplasia de mama. Como vocês viram lá na epidemiologia com o Davi, o principal é o sexo e idade, né, ser mulher, e principalmente com a idade de 80 anos para cima, já tem uma predisposição bem maior ao surgimento dessa neoplasia, certo? Mas há outros fatores que a gente vai considerar aqui. Iniciando aqui, nesse caso, o hormonal e reprodutivo, ele está principalmente relacionado com a condição de maior exposição ao estrogênio. E em que condições isso vai acontecer, certo? Quando houver a menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, primeira gestação após os 30 anos. O aleitamento ele é uma questão interessante porque ele é correlacionado com um fator de proteção para o surgimento dessa neoplasia, né? A indicação é que deve-se amamentar, né? No mínimo 6 meses, mas o ideal seria os 2 anos, e é recomendado esse aleitamento, seguinte, não porque ele venha a impedir que essa mulher ela desenvolva a neoplasia, mas ele está lá como um fator de proteção, né? Enquanto ela está amamentando, ela tem a menor predisposição ao surgimento dessa neoplasia, certo? Também a questão da reposição hormonal. Aquelas mulheres que estão lá, são pós-menopáusicas, né? Elas vão estar fazendo a sua reposição hormonal imediatamente à menopausa, né? Ali com estrogênio, progesterona, elas vão ter esse risco aumentado ao surgimento da neoplasia. Com relação ao uso de contraceptivos, né? É uma questão um tanto polêmica, né, com relação ao contraceptivo oral, certo? Não tem, assim, uma definição de que ele realmente seja considerado de risco, mas no caso do uso de anovulatórios, aqueles com alta carga de estrogênio e que são iniciados bem cedo, eles são considerados, assim, fatores de risco, né, para o câncer de mama, e o uso de estrogênio exógeno, né, que vai acontecer principalmente com aqueles indivíduos transexuais, né, que fazem uso desse hormônio, e também indivíduos que estão em tratamento para o câncer de próstata. Deve-se ter bastante atenção com esses indivíduos, com essas características aqui, nesses casos, certo? Com relação aqui ao estilo de vida e dieta, há uma correlação bastante alta da obesidade e DMC com o surgimento da neoplasia e com uma condição interessante, certo? A gente deve analisar do ponto de vista das mulheres pós-menopáusicas e das pré-menopáusicas. No caso das pós-menopáusicas, a obesidade está relacionada com um risco dobrado do surgimento da neoplasia. E isso ocorre porque o estrogênio, né, do metabolismo de androgênios suprarrenais, né, ele vai acontecer, né, a estrogênio, a tecido adiposo, e isso vai aumentar aquela carga de estrogênio endógeno dela. Logo, vai predispô-la, como na questão hormonal que eu acabei de comentar, ao surgimento da neoplasia. Agora, a curiosidade é que com as mulheres pré-menopáusicas ocorre o inverso, certo? A obesidade está correlacionada com o ciclo menstrual mais longo e a ciclos anovulatórios. Ou seja, quando você faz um somatório da carga total de estrogênio, ele seria menor.
Agora, isso não é um indicativo assim, é pré-menopáusico, então a obesidade ela vai proteger. Não, porque os prós não justificam os contras, certo? Mas é apenas uma interação interessante que eu queria mostrar para vocês. Ainda dentro desse estilo de vida e dieta, há a questão do exercício físico. Ele é muito importante, né, para você ter o controle de IMC da obesidade. Ele é muito importante, como eu disse, para as pós-menopáusicas. Porque, como eu disse, a obesidade ela não está correlacionada com o risco aumentado. Então, é muito interessante termos a prática constante de exercícios físicos. Com relação ao etilismo. O etilismo é uma questão complicada, por quê? Estudos demonstram que doses pequenas elas estão relacionadas com o risco aumentado, certo? E doses pequenas mesmo, tipo, uma taça por dia, como é recomendado às vezes, aquela pequena dose ali já é suficiente para aumentar o risco da neoplasia. Mas você fica, mas eu tomo pouco. Bom, também está correlacionado o uso constante e progressivo ao longo da vida. Então, tomar pouco não é suficiente, certo? Você tem que prestar atenção que o álcool está correlacionado tanto com uma dose baixa, quanto também ao consumo constante ao longo da vida, para aumentar esse fator de risco. O tabagismo, ele não tem importância etiológica. A dieta também, o fato de a pessoa consumir menos fruta, ou talvez consumir mais gordura, também não está correlacionado diretamente, apesar que a gente tem que se lembrar ali da questão da obesidade, certo? Há também os fatores ambientais correlacionados. Por exemplo, uma exposição à radiação ionizante aqui nessa região aqui do tórax, né? Como acontece, por exemplo, um indivíduo jovem, ele passa ali pela radioterapia. Pode ser que com o tempo ele venha desenvolver a neoplasia na mama, certo? Ele está no tratamento, por exemplo, um câncer de pulmão, e aí com o tempo, ele, pela questão das sessões, né, de radioterapia, ele sofreu com essa radiação ionizante, e ele vai talvez desenvolver esse câncer de mama no futuro. Há também a questão do calor. O calor, principalmente para aqueles indivíduos homens, né, que trabalham em siderúrgicas, metalúrgicas, esse calor ele vai ter um efeito supressivo testicular. E essa condição, ela também está correlacionada com o aparecimento de câncer de mama em homens, certo? Também a presença de doença benigna da mama, seja essa a proliferativa, com assim, a atipia, e a não proliferativa, você tem que ficar atento. Apresentando essa condição, deve-se considerar esse indivíduo como indivíduo de risco. Também a presença do fator genético, certo? 30% aproximadamente dos homens e das mulheres que apresentam a neoplasia de mama, eles têm entre um ou mais parentes de primeiro grau que tenham apresentado essa doença, né, antes de 50 anos. Então, é o seguinte, pegou aqui um indivíduo, observa que ele tem um parente de primeiro grau que apresentou a neoplasia bilateralmente, ou então ele apresentou junto, no caso de mulheres, né, a doença do câncer de mama junto com o câncer de ovário. Ou então, ele tem parentes de primeiro grau que antes dos 40 anos apresentaram o câncer de mama, ou então, indivíduos de primeiro grau masculinos, né, que também desenvolveram, tem que ficar atento. Você tem que fazer uma investigação do histórico dessa família, certo? E prestar atenção nas mutações dos genes BRCA, BRCA1 e BRCA2, certo? Eles são os mais correlacionados ao surgimento da neoplasia de mama. Tanto que você tem que prestar bastante atenção neles, porque quando apresenta a mutação desses dois genes, o indivíduo ele vai ter de 50% até 80% de chance de desenvolver a neoplasia. Então, se você observa um histórico familiar, tem que fazer uma investigação de mutação nos genes BRCA1 e BRCA2. Mas será que são só esses genes? Não, de modo algum. Tem síndromes raras que eu vou comentar com vocês agora, que é a síndrome de Li-Fraumeni, síndrome de Cowden e Peutz-Jeghers. Eu acho que essa é a pronúncia correta, certo? Você tem que ficar atento, porque essas síndromes, embora sejam raras, elas têm lá a correlação com o surgimento também da neoplasia de mama. Então, mutação, por exemplo, de Li-Fraumeni, o gene TP53, síndrome de Cowden, o gene PTAN, ou então a síndrome de Peutz-Jeghers, com o gene STK11, você tem que investigar também se há uma mutação nesse gene, para justamente observar a predisposição desse indivíduo ao surgimento do câncer de mama. Tem que ficar atento a eles. E também o indivíduo com síndrome de Klinefelter, certo? Aí, no caso, para o câncer de mama masculino. Indivíduos com a síndrome de Klinefelter, ou seja, com aquela apresentação do cromossomo sexual X extra, eles têm uma predisposição 50 vezes maior ao surgimento da neoplasia de mama do que homens normais na sociedade. Então, também tem que ficar atento a indivíduos com surgimento dessa síndrome, certo? Há também os fatores endócrinos, que a gente deve considerar,
e aqueles que são relacionados com comprometimento da função hepática. E como é que isso ocorre? A pessoa tem uma doença hepática crônica, por exemplo, uma cirrose, uma disfunção hepática. Isso vai afetar o indivíduo porque isso vai causar uma anormalidade metabólica e que vai dificultar processar o estrogênio endógeno. Logo, se isso aumenta a carga de estrogênio no corpo do indivíduo, ele vai ter uma maior propensão a desenvolver a neoplasia. Também a questão do etilismo, né, que vai comprometer o metabolismo ali do fígado. Tem que prestar bastante atenção. E também quadros, né, de hiperestrogenismo, né, que vai ocorrer, por exemplo, com doença biliar, ou então com a desnutrição, e quadros testiculares, como orquite, criptorquidia e lesão testicular também são relacionados. Doutor Marcelo, você quer comentar alguma coisa sobre isso nesse momento? Não, acho que a gente podia, talvez, volte ao slide, só para eu dar facilitar o entendimento. Gente, é o seguinte, o que aumenta o risco do câncer de mama? Como eu falei para vocês, o câncer de mama, a mama, de uma maneira geral, o tecido mamário responde ao estrógeno. Então, o estrógeno é um fator promotor. Não é só o estrógeno, mas é um fator promotor. O promotor é que aumenta a divisão celular, que é o substrato da patogênese de qualquer câncer. Né? Enquanto a mutação se desenvolve muito mais na célula que se multiplica do que na célula que não se multiplica. Bom, então, tudo que aumenta a carga de estrógeno aumenta o risco do câncer de mama. Então, se você fatorar, grande parte, 80% desses fatores de risco aí, você fatorar vai dar aumento do estrógeno. Por exemplo, menarca precoce, por óbvio, né? Menopausa tardia, nuliparidade. Olha, se você fica grávida, você tem 9 meses sem ciclo, no mínimo, certo? Então, você se protege 9 meses do estrógeno que você produziria no ciclo normal. Então, isso por isso é que a gestação protege. Aleitamento, a prolactina inibe o FSH. Portanto, se você amamentar 6 meses, é 6 meses a menos de ciclos celulares com estrógeno. Além do mais, o aleitamento amadurece, assim, por assim dizer, o tecido mamário, facilita a verificação na mamografia. Mas, grosso modo, o que ele impede é o pico de estrogênio do ciclo ovulatório feminino. O uso de contraceptivo, obviamente, você aumenta a quantidade de estrógeno. Por isso que se busca hoje as anticoncepcionais de baixo estrógeno. Né? Reposição hormonal, tudo isso aumenta. A obesidade é porque o que acontece? O tecido gorduroso tem uma enzima chamada aromatase. A aromatase transforma a dehidroepiandrosterone produzida na suprarrenal em estrona, que é um estrógeno fraco. Então, a mulher, depois da menopausa, onde não é para ter mais estrógeno, se ela for gorda, ela vai ter um estrógeno para estimular a mama dela. Então, em última análise, a obesidade também tem a ver com estrógeno. Tanto que você usa inibidores de aromatase, que a gente vai ver depois, que é a diminuição dessa conversão periférica extragonadal, não tem nada a ver com o ovário, mas a conversão periférica, produção periférica de estrógeno, certo? Então, basicamente, você cobre quase tudo, não é? Se você pensar sobre esse ponto de vista de aumento da exposição ao estrógeno. Agora, 85% a 90% dos tumores de mama são esporádicos, ou seja, não são hereditários. Só que tem 10%, 9% de câncer de mama que é hereditário. E a importância do médico identificar esses pacientes, porque tem um impacto muito grande o diagnóstico dessas síndromes hereditárias. Você pode evitar o câncer de aparecer nas pacientes, mesmo antes do diagnóstico propriamente dito. Então, você tem uma mulher com câncer de mama hereditário, você pode atuar na filha dela, por exemplo, e evitar que o tumor se desenvolva. Então, é importantíssimo estar atento para essas síndromes hereditárias. E qual é a base? O que é que eu me baseio para diagnosticar uma síndrome hereditária? História familiar e acontecer no paciente jovem. Simples assim. Então, se acontece um câncer de mama, um paciente de 35 anos, acende a luz vermelha. Certo? Se tem mãe, 2 parentes em primeiro grau com câncer de mama, a mesma coisa. Esses pacientes devem se submeter ao teste genético para ver se tem a chamada HBOC, que é a síndrome de câncer de mama ovário hereditário. Certo? Normalmente pela mutação desse
desse gene supressor de tumor, que é o BRCA1 e BRCA2. Mas pode ser pelo P53 também, mais raramente, que é a lifraumene. A maior parte é BRCA1, BRCA2. Entenderam, gente? Então, essa mutação é uma mutação germinativa. A gente já bate muito nessa tecla. A mutação germinativa é aquela mutação que está presente em todas as células, que é herdada na embriogênese. Então, vem de um dos gametas, né? Portanto, para identificar a síndrome de BRCA1, BRCA2 mutado, não precisa ser a biópsia do tumor. Você precisa fazer uma análise de qualquer célula do organismo. Pode ser a célula da mucosa oral, pode ser um linfócito do sangue periférico. Então, a mutação estará lá presente se ela for, de fato, hereditária, germinativa. A mutação somática, ela significa muito pouco, não significa nada. Então, você não procura a mutação de BRCA1, BRCA2 no tumor, porque no tumor tem mutação mesmo. Eu quero saber se tem na célula normal, porque aí ela será, de fato, germinativa, e sendo germinativa, poderá passar para a descendência. Ok? Então, é isso. Maior parte somática, mas temos que estar preparados para diagnosticar as síndromes hereditárias, e os fatores de risco, a maior parte, é a idade ou exposição ao estrógeno. Fatorando é isso. Pode seguir adiante. Pois bem, professor, obrigado pela participação. A gente vai continuar agora com o aspecto da prevenção, né? Já considerando esses fatores de risco, como é que você vai se prevenir, né, para o câncer de mama? Bom, tem um artigo publicado pelo INCA que ele estabeleceu que, ele afirmou, né, que aproximadamente 30% dos casos de câncer de mama, eles são evitáveis, né? Apenas pela simples adoção de hábitos saudáveis. Então, o que ele elenca como fatores de prevenção, né, para a neoplasia? A prática de atividade física e a adoção de uma alimentação saudável, eles são fundamentais, principalmente visando que esse controle, o controle do IMC. Porque como foi mencionado, né, no caso da obesidade, tinha aquela correlação com as mulheres pós-menopáusicas, é super importante a pessoa praticar atividade física e adotar alimentação saudável para controlar esse índice de gordura no organismo, controlar esse IMC, mantendo em valores normais, para poder se manter protegido. Agora, quando diz assim, adotar uma alimentação saudável, pessoal, isso não quer dizer que seja uma alimentação apenas só folha, aquela coisa natural, como as pessoas às vezes têm um terror disso. É uma alimentação normal, comum, certo? É claro que não deve ser carregada de ultraprocessados nem de gordura, é apenas uma alimentação saudável, recomendada pelo profissional nutricionista, certo? Evitar o consumo de bebida alcoólica, esse é importantíssimo. Veja que ele coloca evitar e não reduzir ou ter um consumo baixo. Porque, como eu disse, está relacionado o uso de doses baixas, né, de álcool e de bebida alcoólica e por um consumo cumulativo. Então, realmente, se você puder evitar o consumo de bebida alcoólica, evite. Mas, se não, mantém consumos baixos e realmente bem esporádicos. Isso realmente atua como uma prevenção, certo? A amamentação, né, como o professor até comentou, mantendo pelo máximo de tempo necessário, né, a criança também, e evitar a utilização de hormônios sintéticos. Se for utilizado, tem que ser feito com acompanhamento profissional, né, aí dei até exemplos aqui, né, o anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, tem que ter cuidado com esses hormônios, e também evitar a exposição a determinadas substâncias em ambientes, agrotóxico, benzeno, campos eletromagnéticos de baixa frequência, compostos orgânicos voláteis estão correlacionados também com o surgimento da neoplasia. Então, evitar o contato com essas substâncias também é fundamental. Com relação a sinais e sintomas, temos que ficar bastante atentos, isso é bem importante. O surgimento de nódulos mamários em mulheres com mais de 50 anos, ou então nódulo persistente em mulher com mais de 30 anos, já é um sinal para você ficar ali alerta. Ou então, o surgimento de tumoração palpável, né, em homens com mais de 50 anos, também você tem que ficar bastante atento. Mas, principalmente, surgiu um nódulo na mama, endurecido e fixo, procure um médico. Porque realmente tem que se investigar se isso é benigno, se isso não vai ter nenhum problema, ou se isso é maligno, se tem o potencial de se proliferar. Caso também haja a saída de líquidos anormais da mama, aqui um exemplo é o de aspecto sanguinolento, né? Deve-se procurar atenção médica. Quando houver também alterações na pele da mama, aí elenquei alguns tipos, como a retração dessa pele, isso quando vai ocorrer a alteração da forma da mama, quando ocorrer também vermelhidão, edema, aquele inchaço, certo?
uma modificação da pele de modo que ele fique similar à casca de laranja, né, com aqueles poros bem abertos, bem modificados, às vezes até alaranjado mesmo na própria pele, o aparecimento de lesão, e também a presença de nódulos ou axilas no pescoço, presença de nódulos nas axilas e pescoço, né? Notou aqui, ou então foi numa consulta de rotina, o médico apalpou, ele realmente deve ficar bastante atento, né, com esse sinal, porque pode ser o surgimento da neoplasia de mama, certo? Já com relação ao rastreio diagnóstico, o rastreio é você buscar, né, uma condição dentro de um público que normalmente vai apresentar essa condição, público-alvo. Para o Ministério da Saúde, com relação ao câncer de mama, ele recomenda o exame da mamografia, né, no público-alvo dele, mulheres, entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos. Embora tenha um artigo que eu vou mostrar para vocês mais posteriormente, né, publicado na Revista de Radiologia, Revista Brasileira de Radiologia, em que a recomendação é que se inicie um pouquinho antes, né, a partir dos 40 anos. Mas o Ministério da Saúde, ele recomenda a partir dos 50. E como é que vai ocorrer esse rastreio e diagnóstico? O mais básico é ele começar... Desculpe. O mais básico é ele começar através do autoexame das mamas, certo? Ou então o exame clínico das mamas. Ali vai ter aquele contato inicial, onde a pessoa ela pode sentir a presença de um nódulo mamário ou não. Normalmente, quando vai sentir, ele está um pouquinho grande, certo? Então, é um passo bem simples para você poder rastrear, mas nem tanto rastrear, mas diagnosticar um pouco esse surgimento da neoplasia de mama. Mas o principal mesmo é a realização do exame da mamografia. Esse ele é o exame mais sensível para a detecção da neoplasia de mama, certo? Mas também há outros que são complementares a ele, como a ressonância magnética e a ultrassonografia, principalmente no caso de mamas de mulheres mais jovens, que são mais densas, usando a mamografia ele perde um pouco a sensibilidade. Então a ultrassonografia também é essencial para poder realizar o diagnóstico da neoplasia de mama. Mas é importante, só eles aqui, eles não são suficientes para você confirmar, ali é uma neoplasia. Tem que ser feita a biópsia do material. Somente com a confirmação, né, do material da biópsia, feita pelo patologista, é que você vai poder realmente identificar, olha, que é uma neoplasia de mama e tal, e vamos, a partir daí, estabelecer um protocolo de tratamento, certo? Como eu disse, com relação à parte de rastreio, tem um artigo, né, da Revista Brasileira de Radiologia, certo? Em que ele estabelece protocolos de rastreio para o câncer de mama aqui no Brasil, certo? Ele teve aqui a participação da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação Brasileira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASO. E o que ele determina? Ele tem várias condições, certo? Vários fatores de risco para as mulheres, ele estabelece em várias classes e estabelece o protocolo para rastreio. Eu não vou ter como ler realmente para vocês, porque é muito, certo? Eu até recomendo quem desejar buscar a leitura desse artigo, ele é fácil de encontrar, mas, assim, de um modo bem simples, né? No caso, por exemplo, para mulheres com risco populacional usual. O que ele recomenda? Fazer mamografia anualmente, né? Como eu disse, ele vai recomendar a partir dos 40 anos, diferente da recomendação do Ministério da Saúde. Aí ele recomenda a mamografia para as mulheres de 40 a 74 anos, e com relação às mulheres que tenham mais de 75 anos, se houver uma expectativa de vida superior a 7 anos, né, baseado nas comorbidades que ela vem a possuir, ele também recomenda, né, isso vai da avaliação do profissional. Isso deve ser feito com a tomossíntese também, se ele houver disponível. E com relação a essas mulheres, né, com esse populacional usual, tem a ultrassonografia e a ressonância magnética, eles não são recomendados, né, não há dados de suporte para a indicação deles no uso de rastreio, mas no caso da ultrassonografia, como eu disse, para mamas densas, ele deve ser utilizado adjunto à mamografia, certo? Mas, como eu disse, esse é apenas um grupo, né, de mulheres, né, uma classificação que ele utiliza e ele dá esse protocolo. Quem realmente desejar ver um pouco mais sobre as outras classes, deve procurar um pouco nesse artigo. Ele realmente está bem explicado, ele é bem legal. E eu gostaria aqui aproveitando já que eu mencionei um pouco da mamografia, mencionar essa classificação de BIRADS. Ele é bem interessante. Felipe, só um pouquinho. Desculpe só um pouquinho, Marcelo. Deixa eu só
explicar para os meninos aqui, talvez dar uma síntese de como eu tenho feito. Sim. O diagnóstico do câncer de mama, como qualquer câncer, ele pode ser feito de duas formas. Ou o diagnóstico com sintomas, né, através de uma investigação de um sintoma, ou o diagnóstico na fase pré-sintomática, certo? Através de exames que são realizados nos pacientes assintomáticos. Essa é a definição de prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que você falou, na mudança de hábitos, e a prevenção secundária é o diagnóstico através do rastreamento, que são exames feitos em população, em pessoas assintomáticas, certo? Então, quando você tem sintomas, geralmente você tem uma doença mais avançada. Então, todos aqueles sintomas que você mostrou, nódulo de mama, descarga papilar, obviamente são significativos, mas eu acho que o ideal é que se faça o diagnóstico nessa fase pré-sintomática. Para isso é que está apontando todo o estudo epidemiológico da mama, e ele que tem mudado a história natural dessa doença, né? Então, como é o rastreio do câncer de mama? Mamografia, né? Mamografia aos 50 anos, anual ou bianualmente, até por volta dos 70, isso pode ser discutido, pode ser estendido, né? Tentou-se fazer aos 40, só que cai muito a sensibilidade da mamografia. Certo? Então, vamos nos ater à recomendação do Ministério. Então, é 50 anos. Há um racional para os 40, mas é aos 50 anos. Certo? O autoexame das mamas não é desincentivado, porque não faz mal nenhum, né? Mas não pode dar uma sensação de falsa segurança, porque a mulher não tem como senso crítico para saber o que tem na sua mama, o que não tem. Então, ela tem que ir ao médico uma vez por ano, nas suas consultas com o seu ginecologista. A sua mama tem que ser palpada por um profissional, não é? O exame físico deve ser feito anualmente, né? E não é ela em casa palpando a mama que vai saber se tem nódulo ou se não tem, tá certo? Então, tudo bem, autoexame, se encontrar alguma coisa, vai para o médico, mas o ideal é que seja feito o diagnóstico através da mamografia de rastreio. Não há outro método validado para rastreamento que não a mamografia. Esses outros métodos, eles são importantes, mas no consultório, no paciente individualizado. Quando você usa um método, ele é populacional, você vai aplicar para um grande número de pessoas. Então, não tem como aplicar ressonância para um grande número de pessoas como se aplica a mamografia. Ok? Então, gente, mamografia a partir dos 50 até os 70, 75 anos, anual ou bianual. Obviamente, se o paciente tem fatura de risco, como aquelas síndromes genéticas, muda tudo. Isso aqui é para a população geral. Ok? Siga lá. Só uma dúvida, professor. A partir dos 75 pode descontinuar o rastreio? É o Kevin, né? Isso. Kevin, assim, pelo Ministério, é até os 70, né? Mas hoje, a expectativa de vida aumentando, eu acho que pode ser estendido para pacientes que têm expectativa de vida maior, como o Felipe falou, né? Então, eu tenho recomendado as mulheres que estão muito boa performance até os 75, eu acho que está dentro do bom senso, entendeu? Entendi. Depois disso, eu acho que diminui muito o custo-benefício do exame anual ou bianual. Professor, no caso da mamografia, dela ser feita, indicada anualmente, né? Ou bianual. Isso a longo prazo, a exposição da paciente a esse exame, não pode acarretar algum dano, não, à mama, ou o desenvolvimento de uma nova patologia, né? Um câncer, por exemplo? Pode, por isso que eles tentam descobrir a janela de melhor custo-benefício, porque é raio-x, né? Então, já melhorou muito a técnica, Jonas, de menor irradiação da mama, né? Com mamografias digitais, já melhorou, porque o raio-x, em última análise, também, como até os meninos mostraram, a radiação ionizante é fator de risco. Mas você tem que buscar uma janela que seja melhor custo-benefício. Então, por isso que há suspensão aos 70, aos 75, e você pode fazer bianual para evitar essa hiperirradiação da mama. Mas excelente pergunta. É uma preocupação, sim.
Certo, Então, obrigado. começar cedo demais, fazer anual. Tem mulher, vou começar aos 35, fazer 40, anual aos 40, 41, 42, 43, 40. Realmente não tem evidência para fazer isso de benefício, entendeu? E pode, inclusive, causar problema. Segue, Felipe. Vamos seguir, né? Eu coloquei aqui para vocês só uma pequena apresentação sobre a classificação de BIRAD, certo? Uma tradução assim bem livre para o português, o BIRAD é o Sistema de Relatórios de Dados de Imagens de Mama. Ele foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia e ele está lá para mensurar o grau de anormalidade da mama, e isso para que ele serve? Para fornecer uma linguagem padronizada, certo? Sobre essa avaliação da mama. Ele vai fornecer também uma interpretação desse exame e uma conduta orientada de acordo com esse exame, né, das imagens de mamografia e, se também necessário, o exame de ultrassonografia. Então, assim, só para mostrar aqui para vocês rapidamente, veja aqui que ele correlaciona em categorias, certo? No caso das categorias 0 e 1, ele coloca como na categoria 0, ele coloca como exame conclusivo, então ele necessita da complementaridade do estudo, talvez vai solicitar aqui uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, certo? Então ele não tem como avaliar o risco de câncer de mama. Já nas categorias 1 e 2, ele coloca como achado normal ou benigno, logo a recomendação é seguir normalmente com o exame de rotina anual, e o risco de câncer, como ele coloca, praticamente zero. Já com a categoria 3, o achado ele é provavelmente benigno. Então, o que ele recomenda? Né? Realizar o controle dessa condição, né? Observar em 6, 12, 24, em 6 meses, refazer os exames para ver o que realmente está acontecendo ali, e ele considera que o risco de câncer de mama ele é de menos ou igual a 2%. Já no caso da categoria 4, ele coloca que é um achado suspeito, ele sugere prosseguir com a biópsia, assim como também na categoria 5, é um achado altamente suspeito, e observa que ele restabelece um risco de câncer de mama bem alto, certo? Então, realmente, como foi dito, não só bate o martelo através da análise do patologista com biópsia, então, realmente, tem que se prosseguir com a biópsia para poder identificar, né, ver que tipo de neoplasia é essa. E a categoria 6, ele já coloca aqui que é um achado investigativo previamente e com resultado positivo, ou seja, já coloca como um câncer praticamente, e a recomendação é prosseguir com o tratamento para aquele tipo de neoplasia que está ali, né? Apenas tem que ser feita a biópsia para determinar o melhor tipo de tratamento. Ele considera que o risco é de 100%. Bom, aqui vai iniciar um pouco aqui a parte do Davi, né? Que ele vai continuar. Deixa eu só parar a apresentação. Não, gente, só enquanto ele muda aí, a BIRADS é uma forma de todo mundo falar a mesma língua, certo? Uma categorização de tirar a subjetividade do exame. Eu posso dizer, tem uma microclassificação, suspeita, então eles tentam categorizar cada achado em uma classificação específica que está correlacionada com o risco de câncer, que é o que interessa, certo? Então, esse achado de BIRADS começou na mamografia, que é o exame padrão do diagnóstico, mas hoje tem o BIRADS usado no ultrassom e o BIRADS usado também na ressonância magnética. Existem vários achados, calcificações, densidades, massas, etc. O exame inconclusivo é quando a mamografia ela não consegue tirar nenhum, por exemplo, tem um nódulo, eu não sei se é um cisto ou se é um nódulo sólido. Então, eu preciso de um ultrassom complementar para me dizer se é um cisto ou se é um nódulo sólido. Daí ele solta com o BIRADS 0. O resto é mais ou menos autoexplicativo, né? E o BIRADS 4, ele é subdividido em 4A, 4B e 4C. Mas acho que também não cabe a gente dizer aqui. O importante é a ideia, que é uma classificação que visa padronizar os laudos. Então, quando você sabe que é um BIRADS 3, você sabe que tem que fazer uma mamografia em 6 meses. E, se é um BIRADS 4, tem que fazer uma biópsia. Certo? Então, padroniza-se para facilitar a interpretação e também para normatizar as condutas. É muito útil a classificação de BIRADS. Olha lá, Davi. Ok. Deixa eu voltar para o começo aqui. Deixa eu achar de novo. Vamos agora para a parte do tratamento, certo? Vou começar aqui com as cirurgias, certo? Nessa imagem a gente vê uma quadrantectomia, que é a cirurgia mais Só um pouquinho. Certo.
Gente, nós estamos aqui na Liga de Oncologia, de Cirurgia Oncológica. Não se trata nenhum paciente com neoplasia sem estadiar, certo? Então, por exemplo, o paciente tem um câncer de mama. Antes de eu estadiar o paciente, ou seja, avaliar o T, que é o tumor, o N, que são os linfonodos, e o M, que são as metástases. Então, a doença local, que é o T, a doença regional, que é o N, e a doença sistêmica, que é o M, eu não posso estabelecer nenhuma estratégia de tratamento. Por quê? Porque se o paciente tem um nódulozinho na mama de 2 centímetros e tem uma metástase no cérebro, a minha prioridade não é operar a mama dela. A minha prioridade é tratar o corpo dela como um todo, porque o que mata o câncer de mama é a doença metastática, não é a doença local. Então, antes de pensar em tratar, eu preciso estadiar a paciente. Certo? Então, os sítios mais frequentes de metástase no câncer de mama são osso, pleura e pulmão, metástase sistêmica, né? Porque o mais frequente são os linfonodos regionais, que são axilares, supraclaviculares, infraclaviculares e torácica interna. Esses são os linfonodos regionais. Acho que está faltando isso aí, vocês explicarem isso daí, gente. Certo. Então, tem a doença local na mama, a doença regional, desses linfonodos que drenam o tecido mamário. Os linfonodos axilares são os principais, mas tem os supra- e infraclaviculares. Isso tem que ser avaliado no exame físico. Se ficar dúvida, pode-se fazer um ultrassom da região axilar, por exemplo. E as metástases à distância, que é o M do TNM. Todo tumor tem que ser estadiado pela base do TNM. Que aí, como eu estava dizendo, osso, pulmão e pleura, sistema nervoso central, fígado e suprarrenal. Esses são os principais sítios de metástases à distância do câncer de mama. Né? Então, isso precisa ser investigado. Então, um raio-x do tórax, de preferência uma tomografia de tórax e abdômen, ou ultrassom abdominal, mas de preferência a tomografia, para ver fígado, suprarrenal, pulmão e pleura. E a imagem do sistema nervoso central só em casos de tumores muito agressivos ou pacientes com sintomas. Então, é seletiva a pesquisa do sistema nervoso central. Então, tem que estadiar essa paciente. Se ela tiver uma doença loco-regional, ou seja, na mama e nos linfonodos, aí tudo bem, a gente pode pensar no tratamento cirúrgico upfront, ou seja, tratamento cirúrgico primário. Né? Caso contrário, não é essa a melhor opção. Então, você vai falar do tratamento cirúrgico da doença local, não é isso, Davi? Isso. Então, Aí o paciente... Sim, fale. Pois não. No caso, seriam os tipos de cirurgia, né? Que seria a cirurgia mais conservadora, né? Que você tira Isso, é o tratamento local. Só uma dúvida, professor. Na questão de linfonodo de Virchow, né, supraclavicular, ele é regional no caso do câncer de mama? Porque, Kevin, não é um linfonodo de Virchow. O linfonodo de Virchow é aquele linfonodo supraclavicular esquerdo, na base aqui do pescoço, que é onde desemboca o tronco celíaco, o ducto torácico, que vem da cisterna do quilo. Para a mama, os linfonodos são doença regional ainda, claviculares, tem um prognóstico pior do que os axilares, mas ainda é considerada doença regional. Tumores de quadrante superior, interno, podem drenar para a torácica interna ou para o supraclavicular, entendeu? Nos quadrantes superiores da mama. Mas nesse caso só se for no mesmo lado, né? Se for do outro lado... Sim. Muito boa observação. Do mesmo lado, Kevin, perfeito. Até mesmo o axilar contralateral não é doença regional. O axilar contralateral é doença sistêmica. Entendi. Desculpe, Davi, vai lá. Pronto, certo. Aí, no caso, realmente a cirurgia é o tratamento local, né? Então, a coronatectomia, a cirurgia mais conservadora, você faz uma secção segmentar. Existe a mastectomia que você tira, no caso da imagem, porque para o tratamento regional e sistêmico a gente tem outros, né? Tem a rádio, tem a quimio e varia. Vou já chegar lá. No caso essa imagem mostra a mastectomia radical modificada, você tira os linfonodos da área aqui, você tira o tumor, né? Você tira mamilo, pele, o tecido,
Então é bem mais invasivo, e até um pouco de músculo também. E existem outros tipos de mastectomia. Mastectomia preservadora de pele, você tira uma quantidade mais limitada de pele, ou preservadores de mamilo, que existem algumas variações, né? Então, partindo para o tratamento já visando regional e sistêmico, a gente tem a rádio, né? Normalmente, se eu estiver aqui indo para o caminho errado, o adjuvante de tratamento conservador, normalmente 25 a 30 frações, ou no caso hipofracionado, 15 a 16 após a cirurgia. De repente, a mulher fez uma quadrantectomia, normalmente faz rádio após, né? Um neoadjuvante pode visar diminuir o tumor e controlar localmente. Já para a quimio, a gente tem a neoadjuvante, né, que é antes da cirurgia. Quando a gente fala neoadjuvante, adjuvante após a cirurgia. A neoadjuvante, muitas vezes, pode viabilizar a cirurgia conservadora, de repente, para diminuir o tumor, para fazer uma cirurgia menos invasiva, né, ou em caso de invasão da parede torácica, para controlar a invasão, né, envolvimento cutâneo, ou dos linfonodos. E a adjuvante, após a cirurgia, né, o objetivo é de evitar recidiva, metástase, principalmente nos considerados de alto risco, né? Existem alguns tumores que são considerados de alto risco, como o HER2 positivo, né, até tenho aqui o triplo negativo também, e se a mulher é jovem, 35 anos, então normalmente é feita a QT adjuvante. O senhor quer comentar, doutor Marcelo? Posso ir continuando aqui? Não, deixa eu comentar. Volta para a cirurgia. Cirurgia? Não, gente, é o seguinte, a cirurgia do câncer de mama, você tem que analisar com a linha histórica, entendeu? Começou com ressecções maiores, porque se pretendia aumentar as margens de segurança, entendeu? Então, na época de Halsted, né, nos primórdios da cirurgia oncológica, ele fazia uma cirurgia super radical, onde ele tirava toda a mama, o músculo peitoral maior, o músculo peitoral menor, certo? Os linfonodos axilares, todos ressecados, os 3 níveis, que tem 3 níveis de linfonodos axilares, ou seja, uma cirurgia local agressiva, regional agressiva. Com o tempo, essa cirurgia vem diminuindo de tamanho, certo? Então, começou as cirurgias, no começo, até lá, no comecinho, ela até aumentou de tamanho, com mastectomia, até que abria o tórax para esvaziar a torácica interna, as mastectomias chamadas de Urban, e depois a cirurgia veio diminuindo de tamanho. Então, da mastectomia, com retirada dos músculos, passou a mastectomia sem retirar o músculo, os linfonodos foram sendo retirados cada vez menos, e aí o final é que hoje não se faz praticamente mais essas mastectomias radicais. O que se faz são ressecções menores, certo? Desde que as margens estejam livres, mesmo as quadrantectomias não são mais feitas, desde que as margens estejam livres, o controle loco-regional não é propriamente o problema do câncer de mama. A mesma coisa no tratamento regional. Grandes retiradas de linfonodos das axilas, etc. Hoje, o que se faz é a pesquisa do linfonodo sentinela, que é um conceito que não foi apresentado aqui, mas é um conceito sofisticado, onde um linfonodo representa toda a base linfonodal axilar. Depois a gente vai ter a oportunidade, talvez, de discutir melhor. Acho que tem muita informação aqui para... Mas a linha histórica do tratamento cirúrgico do câncer de mama, ela vem de cirurgias enormes, diminuindo de cirurgia até pequenas ressecções mamárias e pequenas manipulações linfonodais. Entendeu? Então, essa é a linha histórica, para que as pessoas entendam. Não adianta retirar grande mama, porque os pacientes, eles não morrem de doença local, eles morrem de doença à distância, sistêmica. Então, nós precisávamos melhorar o controle da doença sistêmica. Tá certo? Então, essa é a lógica, mais ou menos, assim, grosso modo, de como tem evoluído o tratamento loco-regional do câncer de mama. Passa o próximo slide. Professor Marcelo, Oi.
Nessa parte da cirurgia, eu queria fazer uma pergunta. Em relação a possíveis danos que podem ser causados, por exemplo, que a gente pode ocorrer, né, no caso, uma incisão do nervo, né, do nervo torácico longo, né, que produz patologias como, no caso, a escápula alada. O que é que define, o que é que acontece para o cirurgião não lesar esse nervo, além da perícia? Existe alguma técnica? É uma pergunta bem específica, Joana, mas é o seguinte, o torácico longo, ele é o nervo que inerva o nervo de Bell, que a gente chama, que inerva o serrátil anterior, é ele que prende a escápula na parede torácica. As linfadenectomias maiores, as linfadenectomias axilares terapêuticas, né, que são aquelas linfadenectomias onde se tiram todos os gânglios, é que tem maior risco de lesão do torácico longo. O que se deve fazer é a boa técnica operatória mesmo, né? Tem também o tóraco dorsal, que é que inerva o grande dorsal, e a gente deve preservar esses nervos, né, para que não haja sequelas desnecessárias, tá certo? Mas hoje, com a pesquisa do linfonodo sentinela, nas axilas que a gente chama N0, quer dizer, quando não se palpa massa na axila, ou seja, não tem na avaliação daquele estadiamento que eu falei, doença linfonodal, ou seja, doença regional, o que se faz é apenas a biópsia do linfonodo sentinela, que é esse linfonodo que representa a base linfonodal, tá certo? E essa biópsia é um procedimento bem menos agressivo e não há praticamente risco de lesão nervosa. Mas deve-se evitar, com a boa técnica operatória, a lesão do nervo de Bell, ou nervo torácico longo, né? E só para complementar aqui, o tratamento adjuvante, ele não é sinônimo de tratamento pós-operatório. O tratamento adjuvante, ele implica a ausência de doença mensurável, entendeu? Isso aí não é para mama, não, para qualquer situação. Então, não tem doença. Então, o tratamento adjuvante é o tratamento de uma doença presumida, uma doença micrometastática, e não uma doença metastática de fato. Né? Então, no que eu me baseio? Professor, vai ser a doença micrometastática, como é que eu sei que tem ou que não tem? Então, eu me baseio em fatores indiretos, são os chamados fatores prognósticos. Então, estadiamento, se é um T3, se é um T2, o tamanho do tumor, o número de linfonodos comprometidos. Então, são fatores indiretos que sugerem uma possível doença micrometastática que pode ser tratada com essa terapia adjuvante. Quando eu tenho doença metastática clinicamente detectada, eu não chamo adjuvância. Não é esse o termo. Aí é terapia, quimioterapia terapêutica, ou paliativa, ou qualquer outro termo, mas adjuvante aqui não se aplica esse termo na presença de doença clinicamente metastática, tá certo? Pois não, aí a quimioterapia adjuvante, neoadjuvante, pode usar um desses quimioterápicos tradicionais, né? São quimioterapias tradicionais, que atuam no ciclo celular, tá bom? E a radioterapia, ela praticamente nunca a gente usa neoadjuvante. O que é neoadjuvante? É antes do tratamento principal, tá certo? Se a adjuvante é depois do tratamento principal, a neoadjuvante é antes do tratamento principal. Pode seguir. Certo. Alguma dúvida, pessoal? Então, professor, no caso do M1, ele pode regredir para uma doença M0 presumida, né? Pode sim. Aí o prognóstico vai melhorando à medida que vai fazendo novos estadiamentos, né? Exatamente. Quanto melhor a resposta ao tratamento, melhor o prognóstico. Perfeito, Kevin. Vai, Davi. Certo. Aí, entre os quimioterápicos, né, aqui trazendo os mais usados, né, as antraciclinas, né, muitas vezes no ciclo de quimioterapia, primeiro você faz um ciclo com doxorubicina, por exemplo, com ciclofosfamida, mais 4 ciclos com taxano, certo? Isso aqui tem uma contraindicação no caso do trastuzumab. O trastuzumab não pode ser usado junto com as atraxinas, porque tem uma contraindicação, certo? No caso da terapia-alvo, que eu já vou falar. No caso do hormônio, Só, Davi, todos esses, o que você vai falar agora, é tudo terapia sistêmica, que circula no corpo todo, entendeu? Aí vai ser usada ou adjuvante, mas é para tratamento de doença metastática, entendeu? Certo.
ou pode ser usada antes, neoadjuvante, para diminuir o tamanho do tumor, para facilitar uma possível ressecção. Mas, via de regra, a terapia sistêmica é para tratar a doença sistêmica, ou diagnosticada ou presumida. Aí você falou da quimioterapia citotóxica, que é aquela quimioterapia que atua no ciclo celular, né? E agora você vai falar das outras quimioterapias. Outras terapias sistêmicas, vai. Aí, no caso do principalmente, você divide pré e pós-menopausa, né? O tamoxifeno normalmente pré-menopausa. Pós-menopausa se usa muito tanto o tamoxifeno também quanto os inibidores de aromatase, por exemplo, o anastrozol, né? Isso, porque o tamoxifeno, ele é um antagonista do receptor do estrógeno. Ele é um estrogênio fraco, ele é um antagonismo competitivo do receptor de estrógeno. O inibidor da aromatase, ele não tem nada a ver com isso. Ele inibe aquela conversão periférica de andrógenos suprarrenais em estrógeno. Entendeu? Uhum. Então, só tem sentido falar em inibidor de aromatase em paciente que não produz estrógeno pelo ovário. Se ele produz estrógeno pelo ovário, eu vou inibir a aromatase para quê? Se a minha principal fonte de estrógeno é o próprio ovário. Entende? Uhum. Então, quando não há produção de estrogênio pelo ovário, e que a produção ela é extragonadal no tecido periférico, pela aromatase, é que eu tenho que inibir a aromatase. Então, inibidor da aromatase só se utiliza em pacientes pós-menopausadas. Exatamente. Certo? Certo. Terapia-alvo. Terapia-alvo, a gente tem, como eu destaquei no caso do R2 positivo, o trastuzumab, né? Ele foi descoberto foi lançado em 97, se eu não me engano, que é comercializado, digamos assim, né, com o nome de Herceptin. Normalmente o uso dele é de 1 ano, né, para os tumores R2 positivo, né? Recentemente, esse outro, pertuzumab, foi aprovado também para tratamento junto com o trastuzumab, e ele já foi aprovado para neoadjuvante e para adjuvante também. Só, Davi, tanto a hormonioterapia quanto a terapia com esses anticorpos monoclonais são terapias alvo específicas. Por exemplo, não faz sentido eu usar hormonioterapia no paciente que não expressa, naquele que não é luminal, que não expressa receptor de estrógeno e de progesterona. Não tem sentido. Certo? Porque não é alvo específica. Exatamente. Ao mesmo tempo, não tem sentido eu usar trastuzumab quem não hiperexpressa o HER2, porque ele é um bloqueador do HER2. Ele vai se ligar ao HER2, ele é um anticorpo monoclonal que se liga ao HER2 e inibe a ativação constitucional, né? Que é aquela ativação que não precisa do ligante. Esse é o problema. O receptor de fator de crescimento, com o ligante, ele ativa o ciclo celular. Esse aí, ele está como se fosse um curto-circuito. Ele está ativado sem o ligante, sem o tal fator de crescimento associado ao receptor. Então, eu preciso bloquear isso, esse curto-circuito. É o que o trastuzumab faz. Mas se o tumor não apresenta o curto-circuito, eu vou bloquear o quê? Claro. Entendeu? Então, ela é terapia-alvo específico. O hormônio também é alvo específico na medida em que só funciona para os que expressam receptores. Receptor hormonal, né? Isso. Entendeu? Ele apresenta resultados muito bons, né, nos R2 positivo. Acho que a incidência, a recidiva, ela cai pela metade, a mortalidade por 1/3, segundo alguns trabalhos que eu consultei. E partindo para o segmento, pós, digamos, tratamento, prosseguir com o exame físico a cada 3, 6 meses nos primeiros anos, né, os primeiros 3, vai postergando, vai ficando mais espaçado, né, e após os 5 anos anualmente. Né? Inclusive, 5 anos é normalmente o período de hormonioterapia. Normalmente você toma 5 anos de tamoxifeno, e seguindo aqui, né, mamografia a cada 1 ano, a avaliação ginecológica anual, que é recomendado para todas as mulheres, e o aconselhamento genético nos casos específicos hereditários, né, quando tem caso na família, quando é ligado aí a síndromes do BRCA1, do P53, enfim. Inclusive, quando você tem síndrome do BRCA1, uma opção hoje é a mastectomia profilática. Você retirar as mamas, preservando o complexo areolo-papilar, para evitar que o câncer se desenvolva, que pode até 85% de risco de câncer durante a vida da mulher. Então, você tem que discutir com ela a mastectomia profilática,
Daí a importância de você ter o diagnóstico preciso da mutação, né? Uhum. Seguindo Pode aqui continuar. pro Felipe. Você quer falar? Davi, tu pode continuar a apresentação para a gente não ficar trocando demais, até porque a parte aqui é curta. É só querer aproveitar, pessoal, para poder mostrar para vocês pequenos 3 algoritmos, certo? Para alguns casos mais simples. Esse primeiro aqui é para o surgimento do cisto de mama, certo? Como vocês podem ver, ele é autoexplicativo, então vai ser bem básico. Então, quando, por exemplo, chegou ali a paciente, né, fez a detecção na ultrassonografia, né, você detectou lá que é um cisto de mama. Você tem que observar, primeiro, se esse é um cisto complexo, ele é simples. O que é o cisto complexo? É aquele que vai apresentar tanto uma parte líquida quanto uma parte sólida, certo? Se esse cisto ele for complexo, a indicação é exame cirúrgico, ou seja, você vai retirar. Mas se ele for simples, você vai detectar. Ele é palpável? Não, então deve ser bem pequenininho. Então segue normalmente. Se ele for palpável, você deve realizar uma punção aspirativa para observar, porque se ele está palpável, ele tem um tamanho considerável. Do resultado da punção aspirativa, observou, ele tem conteúdo sanguinolento, tem uma lesão sólida residual, ou então ele reapareceu rapidamente, deve se retirar. Se não, você faz o controle e após 6 meses você tem que observar, né? Desapareceu a lesão, depois de 6 meses ele voltou? Se ele voltou, você vai ter que revoltar para o fluxograma, e se ele voltar novamente, você vai ter que refazer, vai ter que fazer agora a remoção realmente desse cisto. Se não, segue normalmente, certo? Pode passar, Davi? Certo. Já no caso paranóvio, certo? Aí a gente tem a diferenciação para as mulheres com menos de 35 anos e com mais de 35 anos. No caso dessas mulheres com menos de 35 anos, você tem que observar, né? Detecção de nódulo da mama, confirmado pela sonografia. Tem que observar se há... Isso, deixa eu colocar aí. Caiu aqui, Felipe, pra ti. Caiu. O Felipe caiu? Ah. A gente pode passar esses algoritmos depois, né? Eu acho que não... Certo. Então vamos seguindo aqui. O Felipe vai começar o caso clínico. Mas talvez, o pessoal, Oi. talvez já tá, o que é que vocês acham? Que vai não está muito longo, não? O que é que vocês acham? Eu acho que, como ele caiu, acho que pode encerrar. Dá para encerrar por aqui, né? Só abrir para dúvidas, né? De discussões, Sim. etc. Eu tenho um doutor primeiro que eu recebi aqui. Põe essa mamografia aí para que você tem, Davi. Como é? Põe esse foto da mamografia. Certo. Ó, gente, isso aqui é o aspecto da mamografia típico. Ó. Essa parte branca é a parte do parênquima. Tá vendo minha setinha, não, né? Só um minuto. Não dá para ver, não. Pronto, essa parte escura, você vê que tem o parênquima mamário, ele é branco. Aí ele, com o tempo, ele vai fazendo a lipossubstituição. Então, essa parte escura que está entremeada pelo tecido branco, que é o tecido mamário. Aí você vê que tem uma densidade, do lado direito aqui, Davi, uma densidade diferente do resto. Aí, ó. Aí. Não, aí passou. Essa densidade é uma... E quando você faz a aproximação, você tem uma densidade com espiculações, que são essas espiculações. Isso é um BIRAD 5, entendeu? Essa lesão é típico de um BIRAD 5. Mas era só para mostrar para vocês essa lesão típica do câncer de mama, né? E aí vamos abrir para discussão, né? Isso. Quem tem dúvidas? Bora lá, Is. E aí, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa em relação à aula? De um colega que ele pergunta se solidificação do leite nas lactantes tem alguma relação com câncer de mama. Não, a solidificação do leite nas lactantes tem a ver com abscessos mamários puerperais. Entendeu? Ela solidifica, obstrui o ducto e aí pode causar mastite puerperal e eventualmente evoluir para o abscesso. Mas não tem fator de risco para câncer de mama, não. Certo. Porque pode confundir com tal carcinoma inflamatório, né? Que às vezes você fica preocupado, mas
é bem típico, o curso é bem mais rápido, né, e tem muito a ver com a amamentação. Mas o carcinoma inflamatório da mama parece uma mastite mesmo. Uhum. Professor, teve uma atriz muito conhecida, né, que é a Angelina Jolie, ela fez a retirada, né, das Sim. mamas pela predisposição genética que ela teria. No caso dessa ação, ela é uma ação precipitada? Ou ela é uma ação... Não, hoje é uma ação absolutamente aceita já, para quando você tem a síndrome diagnosticada, geneticamente diagnosticada, entendeu? Se você tem câncer de mama familiar, mutação do gene BRCA1 ou BRCA2, uma das opções é essa, está bem validada essa opção. Porque você faz a retirada da mama, preserva o complexo areolo papilar e põe uma prótese de silicone. Fica, do ponto de vista estético, fica bastante satisfatório, viu? Fica às vezes até melhor do que a original. Então o pessoal tem feito bastante. A chamada mastectomia redutora de risco. Porque não elimina por completo o risco, porque como fica o complexo areolo papilar, então ficam alguns ductos ainda mamários residuais ali, retropapilares, que podem, então precisa continuar em acompanhamento, mas diminui muito o risco, né? Então é indicação, não é precipitado não, Jonas. Certo, obrigado. Discutido, né, com a paciente, cada caso é um caso. O que mais, meninos? Laís, cadê o Gabriel? Estamos aqui. Gabriel tá aí. Gabriel, deu um oi. Aqui, ele Ele mandou mensagem. Estou aqui. Sem tímido, câmera. ele é tímido. Não quer aparecer. Tranquilo. Doutor, eu achei a aula muito boa, só faltou, né, a parte do estadiamento. Eu acho que é isso mesmo. Foi muito legal, o Davi, o Felipe, eu parabenizo bastante, ver que eles estudaram, se prepararam e, consequentemente, aprenderam. Então, a aula, melhor quando a gente dá uma aula, quem mais se beneficia somos nós mesmos. Verdade. Então, eu acho que valeu. E alguns probleminhas assim, eu acho que é normal, entendeu? E com a próxima aula, aí a pessoa já vai se lembrar, vixe, tem um estadiamento, e aí como é a parte local, regional, e a gente vai melhorando. Essa é a primeira da aula, e eu louvo os meninos pela iniciativa, eles foram, o Davi e o Felipe foram bastante corajosos, né? Verdade. Porque vocês aí, que estão bem à frente, e eles estão aí, deram a cara para bater e desempenharam muito bem. Parabéns. Obrigado, professor. Parabéns, meninos. Pessoal, aguardem eu vou sair aqui para vocês discutirem aí, tá bom? Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação. Um abraço. Tchau, professor. Tchau. Gente, nós vamos estar com mais aulas, né? Daqui a 15 dias nós vamos ter outra aula, dessa vez com o Kevin. Ele já está se preparando, né, Kevin? Quase pronto já. Pois é, e a próxima, né, após o Kevin, vai ter aula do PH e a gente está organizando tudo, né, e vai ser muito bom. Esperamos que vocês estejam novamente conosco, tá? Então, tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, gente.